Saudações Red Devils, tudo bem com vocês? Eu sou Vitor Costa e estamos aqui para falar de mais uma vitória do Manchester United. Do Manchester United vence e vence. É o quarto jogo consecutivo com vitórias do Manchester United. 4 jogos de Michael Carrick no comando, 4 vitórias do Manchester United. Desempenho absurdo nesse início de passagem do nosso treinador, que vem conseguindo fazer o Manchester United vencer jogos e, melhor ainda, vencer jogos tendo desempenho, o que é muito importante. Ah, e o cabeludo está por um jogo de voltar para a CLT. Antes da gente falar sobre essa partida, sobre essa vitória unânime do Manchester United, assim, foi melhor do que o Tottenham durante todo o jogo, deixa eu falar para vocês da nossa nova linha de camisas Man United BR 2026. Nós já estamos chegando no final do segundo lote, exatamente. A gente está conseguindo ter aí um sucesso na venda dessas camisas e é muito importante para a gente como projeto Man United BR, mas também é muito importante saber que nós estamos tendo aí essa aceitação do público. Uma linha que foi muito bem pensada pela Man United BR, né, que com essa parceria com a On Sportwear, que é a empresa que faz essas camisas da Man United BR, está conseguindo fazer com que a torcida se identifique mesmo com essa linha de camisas e está num processo muito interessante aí. Chegamos ao final do segundo lote e já vamos aí pensando no terceiro lote. Então, se você quer garantir a sua camisa aí nesse próximo lote, já vai lá no nosso site manutedbr.com/loja para que você possa adquirir a sua camisa, a sua linha 2026. Lembrando que são 4 camisas dessa linha 2026, junta-se ainda com as camisas que são da linha 2025, que ainda vocês podem adquirir. E essas 4 camisas foram, como eu falei, pensadas de uma maneira muito especial. Tem a camisa home vermelha, tem a camisa away azul, a camisa retrô vermelha, que é belíssima, já falei aqui, que inclusive foi a que eu escolhi, porque é a que eu achei mais bonita. E a gente ainda tem a camisa especial Newton Heat, que é a camisa aí que lembra os tempos iniciais do Manchester United, quando ainda era Newton Heat, quando ainda utilizava o amarelo e o verde como suas cores principais. Então é isso, não perde tempo, já adquire aí a sua camisa da linha 2026 Man United BR e vista-se de Man United BR, vista-se de Manchester United Brasil. E agora sim vamos falar sobre Manchester United 2, Tottenham 0. Jogou em Old Trafford pela Premier League na manhã desse sábado, então em um dos poucos momentos que isso aconteceu aí nas últimas temporadas, você não se arrependeu de ter acordado cedo no sábado para assistir o Manchester United jogar. Como eu falei, o Manchester United foi superior do que o Tottenham durante toda a partida. É claro que teve uma expulsão do Tottenham, o que ajudou, claro, nessa superioridade do Manchester United, mas antes disso mesmo, o United já estava conseguindo ser superior ao Tottenham. E vamos começar falando sobre a escalação, que não tivemos surpresa. O Michael Carrick está indo naquela vibe do não se mexe no que está dando certo. Time que está ganhando, você não altera, você não mexe. E de fato ele está repetindo as escalações, está conseguindo repetir, apesar da gente ter tido a lesão do Dorgu, que fez com que ele alterasse, o Matheus Cunha passasse a ser titular aí nessa nova escalação do Manchester United. Mesmo assim ele está conseguindo repetir essas escalações, o time não está sofrendo com a parte física, então tá felizmente conseguindo repetir essas escalações. E o time foi a campo mais uma vez com Lames no gol, Dalot na lateral direita, o Maguire e o Martinez como zagueiros e o Luke Shaw na lateral esquerda. Os dois volantes Casemiro e Mainu, o Bruno Fernandes jogando como camisa 10 e no ataque a gente tem Amad Diallo, Matheus Cunha e Bryan Mbeumo. Então esse foi o time mais uma vez escalado pelo Michael Carrick, né? Algumas alterações que a galera pede, que a galera espera, por exemplo, o Mazraoui no lugar do Dalot, muita gente já perdeu a paciência com o Dalot e eu não julgo nenhum de vocês, ou mesmo a titularidade do Benjamin Sesko, né, como um centroavante mais de área. Isso o Carrick tá segurando um pouco e tá mantendo o time que vem dando certo. O que, mais uma vez, comprova que ele tá correto nas atitudes dele, né? Mais uma vitória do Manchester United repetindo essa escalação. Tá tudo bem então, não vamos criticar, não vamos pressionar. Ele sabe o que está fazendo e tá dando certo, é o que mais importa. O Manchester United tá conseguindo essas vitórias e, como eu falei, tá conseguindo vitórias com desempenho. O time está jogando bem para conseguir essas vitórias, o que faz com que sejam ainda mais saborosas. E bem, desde o início do jogo, o Manchester United já mostrava que iria pressionar o Tottenham, que ia para cima, que queria essa vitória. Com menos de 1 minuto, com 30 segundos, o Manchester United já teve uma primeira boa oportunidade numa finalização do Bryan Mbeumo. Né? Foi uma jogada muito rápida de ataque do Manchester United, o Mbeumo já aparece dentro da área para finalizar, a bola passa
perto do gol do Tottenham, mas ali já era um sinal. O Manchester United ia para cima do Tottenham, não queria saber, estava jogando em casa, tá numa sequência boa, ou seja, a moral do time tá elevada e tudo isso fez com que empurrasse o Manchester United para cima do Tottenham. E isso se repetiu, porque o Manchester United continuou tendo essa pressão para cima do Tottenham. É bem verdade que muitas vezes o Manchester United estava entregando a bola para o Tottenham, para que o Tottenham tentasse construir alguma jogada e aí na base da pressão, naquela pressão alta, a marcação em cima do Manchester United, roubar a bola e o ataque rápido, o que está sendo uma característica desse time do Manchester United que vem dando muito certo. E então a gente via do gol do Tottenham, enfim, o time vinha conseguindo criar essas jogadas, essas chances de gols através dessas finalizações. Inclusive, quando chegamos no intervalo da partida, apareceu ali os melhores momentos ali na transmissão e só deu o Manchester United, né? Assim, mesmo que a gente saiba que durante o jogo, a gente que assistiu o primeiro tempo, saiba que o Tottenham tenha tido posse de bola, tenha ficado com um pouco mais da posse de bola ali durante alguns minutos, a gente percebeu que quem estava mandando no jogo nessa questão de chances criadas, de finalizações, era mesmo o Manchester United. E tudo ficou ainda mais fácil para o Manchester United depois da expulsão do Romero, que mais uma vez foi expulso pelo Tottenham, mais uma vez uma jogada desleal, uma jogada forte, acima da média. Dessa vez ele acabou atingindo o Casemiro no tornozelo, algo que poderia sim ter se tornado uma lesão grave, porque ele pega ali com as travas da chuteira em cima da linha do tornozelo, vira muito forte o tornozelo do Casemiro. Por sorte, não aconteceu nada com o volante brasileiro, mas na hora, sem precisar do VAR, o Michael Oliver já expulsou o Romero, porque foi muito claro o lance assim, de expulsão. Nem o próprio Romero reclama, é um lance claro de expulsão do Tottenham nessa partida. E depois que isso aconteceu, então aí é que as coisas viraram mais ainda a favor do Manchester United. Já era o melhor time em campo, já era o time com mais finalizações, com mais chances de gols. E depois da expulsão, então, é que o time começou a ter ainda mais superioridade. Aí a posse de bola passou mais pro lado do Manchester United. O Manchester United entendeu, pô, agora eles estão com um a menos, a gente tem que, de fato, tomar as rédeas da partida, não precisa ficar só jogando nessa pressão alta, vamos construir jogadas, e assim o Manchester United fez. Então o time buscou as rédeas da partida depois da expulsão do Cutis Romero, e aí passou a criar muito mais chances de gols. Mas o gol do Manchester United sai de uma jogada de bola parada. Mais um gol em jogada de bola parada do Manchester United, sem precisar fazer falta no goleiro, tá, Arsenal? Sem fazer falta no goleiro, o Manchester United faz seus gols de bola parada. Inclusive, é o time mais efetivo nessas jogadas. É o time que mais fez gols em bolas paradas no Manchester United. Inclusive, vou ficar devendo um vídeo para vocês falando sobre essas bolas paradas do Manchester United. Não sei se eu vou ter tempo para gravar, tá? Já tô logo avisando. Mas se não for vídeo, pelo menos uma postagem, uma matéria no site vai sair sobre essas bolas paradas do Manchester United. Quem é o grande mentor das bolas paradas do Manchester United? Prometo que esse material vai chegar para vocês. Não sei se como vídeo, mas com certeza como uma postagem lá no Twitter, uma thread no Twitter, no Instagram, no site. Vai rolar, tá? Então me cobrem. Mas enfim, uma jogada de bola parada do Manchester United, uma jogada ensaiada de bola parada do Manchester United. O Bruno Fernandes cobre o escanteio curto para dentro da área. O Mainu toca para trás e tá lá o Bryan Mbeumo para finalizar e marcar 1-0 para o Manchester United. Uma jogada belíssima, belíssima, garanto a vocês. Se você ainda não viu a jogada, merece você ir assistir essa jogada do gol do Manchester United, porque foi muito bem trabalhada, comprovando que foi muito bem ensaiada e que deu certo. O Manchester United, mais uma vez, consegue um gol em jogada de bola parada e dessa vez, um gol. Se existe golaço de escanteio, golaço de bola parada, esse é um golaço de bola parada. Uma jogada trabalhada, iniciada de um escanteio, que fez o Manchester United, então, ter essa vantagem no placar contra o Tottenham em Old Trafford. Bonito gol do Manchester United e 1-0 que foi para o intervalo com esse placar. E na volta para o segundo tempo, mais do mesmo. O Manchester United continuava tendo maior posse de bola, continuava criando mais chances de gol, sendo mais perigoso na partida, enquanto o Tottenham tentava segurar da forma que dava e aí tentava explorar uma ou outra jogada, principalmente algumas faltas que conseguiam, jogada de escanteio. Era nesse tipo de jogada que o Tottenham tentava alguma coisa, mas sem grandes chances de gols. Eu acho que chances mesmo de gol do Tottenham
Se tiver tido uma, foi muito, né? De resto, não aconteceu grande coisa para o Tottenham na partida. O Manchester United conseguiu controlar muito bem esse jogo do início ao fim. Foi predominante, como eu já falei aqui nesse vídeo, nessa partida contra o Tottenham, principalmente depois da expulsão do Romero. O Manchester United conseguiu ser muito melhor. O Manchester United foi tão melhor na partida, tão melhor do que o Tottenham, que eu confesso para vocês que eu tô até um pouco chateado com esse placar de só de 2-0. Assim como eu fiquei chateado com o placar contra o Manchester City, que, né, também foi um 2-0. Contra o Tottenham foi a mesma coisa. Eu acho que o Manchester United deveria ter saído desse jogo com 4, 5, 6 gols em cima do Tottenham. E eu juro para vocês, quem assistiu o jogo sabe, eu não tô exagerando. O Manchester United perdeu algumas boas chances de gols, teve 2 gols anulados por impedimentos, corretamente anulados por impedimento, mas em jogadas muito bem trabalhadas, ou seja, se não fosse ali aquele um passinho a mais do Amad Diallo em uma jogada, do Bruno Fernandes em outra jogada, poderia ter saído aí com 4-0 no placar no mínimo, com muita tranquilidade, porque de fato, o Manchester United, vou repetir, foi melhor no jogo, teve mais chances de gols, controlou muito bem a partida. E eu vou repetir mais uma vez no final desse vídeo, porque merece, porque de fato foi isso que aconteceu. E é uma coisa que eu sempre reclamo aqui nesses vídeos, você sabe muito bem, sobre essa falta de controle do Manchester United. Mas enfim, seguindo aqui na seção reclamação, o Manchester United deveria ter matado o jogo antes. Foi fazer o segundo gol da partida já ali por volta dos 35 ou 36 minutos do segundo tempo, um gol do Bruno Fernandes, mas que já poderia ter matado o jogo antes, né? Porque, como eu falei, o Manchester United era muito superior no jogo e, de fato, merecia ter saído com o placar ainda mais elástico. Mas saiu o segundo gol da partida, um cruzamento do Diogo Dalot, da direita, buscava talvez o Benjamin Sesko, né, que tinha acabado de entrar no jogo e que poderia ter cabeceado a bola, mas passou para o Bruno Fernandes, que invadindo a área, marcou o gol do Manchester United, marcou o seu gol de número 104 com a camisa do Manchester United, chegando a 200 participações em gols com a camisa do Manchester United. Cara, é um número muito absurdo. Bruno Fernandes, um meio-campista, que já foi volante, né, nas mãos do Rubem Amorim, e conseguindo essa margem de gols absurdas pelo Manchester United. São 200 participações em gols, 104 gols, 96 assistências do Bruno Fernandes. Algo assim que é completamente assim, maluco. Porque o Bruno Fernandes está jogando um dos piores Manchester United de todos os tempos. E mesmo assim, ele consegue ser decisivo, marcar gols, dar assistência, ser esse jogador grandioso, gigantesco no Manchester United, mesmo sem ter ali as melhores companhias, sem estar no time com a melhor fase possível. Então, mais um gol do Bruno Fernandes com a camisa do Manchester United e que com certeza vai travando ele aí na lista de maiores jogadores do clube, mesmo sem conseguir grandes vitórias, porque enfim, precisa, né, ter todo um contexto coletivo para conseguir títulos. O Bruno Fernandes, mesmo assim, vai conseguindo colocar o seu nome ali na galeria de grandes jogadores do Manchester United, porque ele individualmente faz muita diferença. Só para falar aqui de destaques individuais, outro jogador que também faz muita diferença nesse time do Manchester United, outros jogadores, né? Mas vou falar em um específico, Casemiro. É muito triste saber que nós estamos vendo os últimos jogos de Casemiro com a camisa do Manchester United. É muito, muito, muito triste de fato, porque ele continua sendo o mesmo Casemiro que a gente viu durante esses anos de Manchester United, né? Que a gente viu na seleção brasileira, no Real Madrid. Um jogador gigantesco, um cara assim que faz muita diferença, que é um líder nato dentro de campo, que defende muito bem, que ajuda o time também na fase da armação. Casemiro que está aí em sua reta final de sua passagem com o Manchester United, mas que comprovadamente vai fazer muita falta. Não importa quem o Manchester United trouxer para a vaga do Casemiro aí, pode trazer um cara que seja absurdo, mas o Casemiro vai fazer falta, isso é garantido, porque de fato ele é um jogador completo, tanto dentro de campo, como também, dentro de campo que eu falo jogando, né, como também nessa parte aí de liderança do Manchester United. Você percebe dentro de campo o quanto que ele é líder, o quanto que ele faz diferença para os outros jogadores gostam muito dele também, e bom, isso vai fazer muita falta. Outros destaques individuais que a gente pode falar aqui, num jogo como esse, que foi de clean sheet do Manchester United, então a gente tem que olhar para a defesa também. Eu acho que o Lisandro Martinez, mais uma vez, absoluto. A defesa do Manchester United foi muito bem hoje, foi segura hoje. O Diogo Dalot, que a gente sempre critica hoje, foi seguro. Luke Shaw também foi seguro durante a partida.
Claro, um jogo onde o Manchester United estava jogando com um a mais durante boa parte do jogo, mas que mesmo assim a gente pode aí colocar alguns destaques individuais. Sem esquecer, é claro, Bryan Mbeumo, mais um gol do Bryan Mbeumo, artilheiro do time nessa temporada, um cara que foi recentemente contratado, não sentiu de bandeira nenhuma o peso da camisa do Manchester United e continua fazendo seus gols, continua sendo decisivo. Jogo contra o Big Six, então, o homem é um leão. Já fez gol no City, já fez gol no Arsenal, já fez gol no Liverpool, agora já fez gol também no Tottenham. Então, enfim, Bryan Mbeumo aí, uma grande contratação do Manchester United que vem fazendo muita diferença nessa temporada. Inclusive, antes do final do jogo, um destaque que a gente pode citar aqui é a estreia do Tyler Fletcher, o segundo filho do Darren Fletcher, que estreia com a camisa do Manchester United nessa temporada. Já teve a estreia do Jack Fletcher e agora do Tyler Fletcher. Eles que são irmãos gêmeos e que estrearam aí então nessa mesma temporada com a camisa do Manchester United. São jogadores que são muito queridos na base, né, que vieram do Manchester City, inclusive, para o Manchester United e que durante a sua passagem pelas categorias de base mostraram que são bons jogadores que podem ajudar o Manchester United aí num futuro próximo. O Jack já tinha feito a sua estreia, né? Inclusive numa fase onde o Manchester United não era muito legal, ele foi ali, foi lançado pelo Ruben Amorim, teve suas críticas em cima do Jack Fletcher, inclusive, que claramente ainda é um jogador em formação, em um time que também estava em formação, ele acabou sendo prejudicado, mas que pelos jogos nas categorias de base eu posso afirmar a vocês que o Jack Fletcher é sim um bom jogador. Não sei se vai ter futuro no Manchester United, mas que é sim um bom jogador. Tyler Fletcher da mesma forma. O Tyler é um pouco mais volante do que o Jack, né? O Jack é aquele jogador que gosta mais de estar mais à frente, de ser ali mais um meio-campista ofensivo. O Tyler é um pouco mais defensivo, mais volante de fato. Ele entra, inclusive, na vaga do Kobe Mainoo, né? Provando isso. O Jack, ele jogaria mais ali na vaga se fosse do Bruno Fernandes, mas os dois são bons jogadores, pode ser que tenham um bom futuro aí pelo Manchester United, vamos ver o que o futuro reserva, mas é isso, uma curiosidade aí, os irmãos gêmeos, Jack e Tyler Fletcher, estreando com a camisa do Manchester United nessa temporada. E é isso, para finalizar aqui, vou repetir, como eu disse que ia repetir até o final desse vídeo, o Manchester United foi muito superior ao Tottenham, teve mais posse de bola, teve mais chances de gols, mereceu e muito essa vitória contra o Tottenham, a quarta vitória consecutiva do Manchester United na Premier League, uma fase muito boa do Manchester United, que de fato as vitórias estão vindo com um excelente desempenho, o que, é claro, empolga o seu torcedor. Próximo jogo do Manchester United é contra o West Ham, que está lutando contra o rebaixamento. O West Ham está lá na zona lá de rebaixamento da Premier League, ou seja, é um jogo, claro, difícil, pelo contexto do jogo já vai ser um jogo difícil, o jogo vai ser em Londres, na casa do West Ham, e que com certeza o Manchester United vai ser testado nessa partida, apesar de ser contra um time que está lutando contra o rebaixamento, isso na Premier League quer dizer pouca coisa, porque de fato esses times complicam e muito, mesmo os times que estão ali lutando pela liderança. O Manchester United aí que vai chegando numa zona cada vez mais tranquila ali de G4, né? O Manchester United está conseguindo se manter dentro desse G4, depois de ter namorado com o G4 por tanto tempo sem conseguir chegar nele, dessa vez chegou e vai se colocando dentro desse G4. E não interessa o que acontecer durante essa rodada, eu estou gravando aqui esse vídeo logo após a vitória do Manchester United, ou seja, ainda estamos aqui no início dessa rodada de Premier League, mas não interessa o que acontecer, o Manchester United vai se manter nessa quarta colocação depois dessa vitória contra o Tottenham, o que mostra o quanto que esses 3 pontos aí foram fundamentais para o Manchester United nessa busca pela vaga na Champions League. Próximo jogo do Manchester United é contra o West Ham, como eu já falei. Vai ser na terça-feira, no dia 10, uma data diferente, né, para jogos de Premier League. Na terça-feira, dia 10 de fevereiro, às 5h15 da tarde, então, o West Ham, lá em Londres, recebe o Manchester United, um jogo difícil, mas que o Manchester United, nessa fase boa, nesse momento bom, nessa crescente de desempenho, a gente está muito confiante aí para essa partida contra o West Ham, que nos últimos jogos vem tendo uma crescente também. O West Ham está lá na zona de rebaixamento, mas está conseguindo resultados, está escalando ali, pode ser que escape do rebaixamento, mas vamos ver então.
West Ham Manchester United na próxima terça-feira e claro que vocês acompanham aqui junto com a gente na Man United BR. E é isso, um abraço para todos vocês, muito obrigado pela companhia nesse vídeo de hoje. Se você ainda não curtiu esse vídeo, deixa essa curtida aí, comemore essa vitória contra o Tottenham deixando a sua curtida nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal Man United BR, por aqui você não perde nada sobre o Manchester United. E claro que isso também é muito importante para o nosso projeto, faz com que a gente apareça para muitos outros torcedores do Manchester United pelo Brasil e esse é um apoio muito importante que vocês podem nos dar. Além disso, nós temos o nosso clube de membros aqui no YouTube, você pode se tornar um membro do canal Man United BR, inclusive daqui a pouco, quando finalizar o vídeo, vai aparecer o nome de todos os nossos membros e você também pode participar do nosso grupo VIP Man United BR lá no WhatsApp. A casa do torcedor do Manchester United aqui no Brasil é o nosso grupo VIP lá no WhatsApp, onde a gente fala sobre o Manchester United 24 horas por dia, 7 dias por semana, e você é só ler o QR Code que você pode participar lá com a gente, também é uma forma de vocês apoiarem o nosso trabalho por aqui. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e a gente se encontra em breve. Valeu, fui!